E aí, pessoal, como é que vocês estão? Está começando mais um Papo de Tocador, esse podcast aqui que tem como intuito falar sobre música. Somos 3 pessoas apaixonadas por músicas. Por músicas é ótimo, por música. E nós vamos bater um papo hoje. O papo hoje tá bem quente, o papo hoje tá bem espinhoso. A gente vai andar por caminhos espinhosos hoje. Mas eu quero primeiramente apresentar a minha bancada maravilhosa. Estou aqui na minha tela, à minha esquerda está Rafael Isaac. Tudo bom, Rafael Isaac? Tudo ótimo, graças a Deus, é sempre muito bom. Qual a expectativa para você estar aqui desse... com vocês. Sua expectativa pro papo de hoje? Tô com medo, pra falar a verdade. Mas vai ser bom, vai ser bom. Vamos lá. Vai dar certo. E à minha direita, aqui na minha tela, à minha direita está Samuel Camilo. E aí, Samuel, Camilo, Samuel. E aí, gente, mais uma vez aqui. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, de conversar sobre música, que é uma coisa que a gente ama. E hoje o tema, como o Rafael falou, rapaz, eu tô com medo também. Mas vamos nessa. É um tema bem bacana. O tema hoje tá bem complicado, né? O galera tá com medo aí. A gente vai falar o que sobre hoje? Hoje vai falar o que hoje, né? Você já viu aí no título, mas a gente vai falar sobre músicos. Na verdade, a gente não vai falar se é certo ou errado, porque quem é nós pra falar alguma coisa. Mas a gente vai falar por cima aí, sobre músicos que são da igreja, que tocam na igreja, que também trabalham aí fora da igreja na música secular. Nós podemos colocar assim, a gente vai debater um pouco sobre esse assunto, que é um assunto bem complicado. Mas antes de começar o assunto, eu quero ler aqui eu quero só dar um alô pra galera que mandou feedback. A gente tá postando nos nossos Instagrams. Se você não acompanha a gente no Instagram, tem na descrição do episódio, tem os nossos Instagrams aí. E o pessoal tá colocando no Instagram lá, a caixa de perguntas a gente sempre coloca, pra você mandar seu feedback, o que é que tá achando do podcast, do episódio, pra mandar a sugestão de tema, que a gente vai ler, né? E hoje a gente vai ler do último episódio o feedback do pessoal. Na verdade, eu só vou dar o alô aqui pro pessoal. Dar um alô pro Lucas Teles, que mandou a mensagem dele. Mandar um alô pro a.lucas, AH.lucas, que também mandou mensagem pra gente. O Arthur também mandou mensagem pra gente. O Dudu mandou mensagem pra gente. Enfim, uma galera mandou seu feedback. Continua mandando, tá bom? A gente vai sempre, depois que a gente grava o episódio, né? A gente vai abrir lá a caixa de perguntas e você manda pra gente seu feedback. E o Lucas Teles, que mandou lá, o querido Lucas Teles, mandou pra gente esse tema desse podcast, né? A gente escolheu o tema dele lá pra gente falar sobre. E aí a gente vai falar sobre músicos que são da igreja e também que ou tocam ou pensam em tocar fora da igreja também. E o tema hoje tá bem complicado. Então, eu confesso que eu estou com um pouco de medo também. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, sem mais delongas, lembrando, compartilha o episódio, tá bom? Se você gostar. Eu já tentar falar aqui as nossas opiniões, mas compartilha o episódio com seus amigos se você gostar. Manda aí pra galera, manda aí no grupo da igreja, manda aí pro pessoal, que isso nos ajuda bastante a produzir mais e mais episódios. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro papo de hoje, que hoje tá quente, hoje tá quente. Então, galera, Samuel, Rafael, estamos aqui num papo bem espinhoso, por caminhos espinhosos nós vamos andar hoje. Misericórdia. Hoje o papo tá complicado, né? O Lucas Teles caprichou no tema de hoje. Caprichou. E a gente resolveu falar sobre esse tema porque eu já recebi muitas perguntas, né? Sobre isso, já entrei em conversa sobre isso com muitas pessoas. E aí eu confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre esse assunto e a gente pode até falar, né, ouvir mais opiniões de vocês e tudo mais, e a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Mas, de começo, eu já queria saber um pouquinho de vocês, o que é que vocês pensam em relação a isso. O que vocês já presenciaram, vocês conhecem alguém que tem essa vivência de vida nessa questão aí. Fala um pouquinho aí pra mim. Pode começar, Rafael. Você sempre começa. Meu querido, primeiro que a vivência tem que ser de vida, né? Obviamente. Então, logo de cara, eu sou
meu Deus do céu. Eu sou contra, né? Eu não sou a favor. Eu conheço alguns, né? Obviamente sem dar nome, mas que tocam, são crentes, né? São músicos da igreja, tocam na igreja e tal, seguindo cristãos. Quando eu digo que se dizem, não que não são, né? Mas assim, eles professam a fé e tocam em outros lugares, seja em bar, enfim, qualquer outro lugar à noite, secular, ou enfim. Eu não sou muito a favor disso, não. Eu acho que a gente tem que escolher um estilo de vida, né? Para mim, na minha visão de crente, de evangelho, ser cristão é um estilo de vida, né? Então, assim, não tem como você levar dois estilos de vida, né? Se você, enfim, colocam como dizem, né? Não tem como você estar em cima do muro. Que nem falam aquela parábolazinha, né? Que quando você tá no muro, aí o diabo olha, aí ele diz assim, não, o muro é meu, né? Então, assim, você tem que decidir. Tem coisas que, infelizmente, na minha visão, você tem que mesmo aparentemente sendo boas, você tem que negar, né? Enfim. A gente vai bater mais um papo, né? Aprofundar mais, mas por enquanto, minha visão é essa daí. E você, Camila? Cara, é seguinte, né? Eu penso também muito pelo lado emoção barra razão, né? Mas eu compartilho do que o Rafael falou. Acho que a vida cristã ela precisa ser um estilo de vida que você viver ela de forma diária. Isso eu acho que é da igreja, né? Tá ali, se duvidar, tem entre os top 5, né? Assuntos que são complexos dentro da igreja. E eu vejo muito no lado, né, do músico, né, que toca na noite, que toca na igreja. Então, assim, voltando ao que a gente estava conversando sobre o estilo de vida, eu acho que a gente precisa viver a vida cristã de forma realmente séria, né? E talvez, né, música que toca na noite não seja o melhor lugar para ele estar lá, né? Então, eu acho que eu também sou contra, mas eu entendo bastante, né, as dores e os sofrimentos dessas pessoas, né, que têm como profissão ser músico, e eu sei que o quanto é difícil, né, encarar tudo isso. Show. Né? Eu, como falei, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu queria levantar um ponto agora pra gente começar já a debater um pouquinho sobre esse assunto, que é justamente o que o Camilo falou aí no final da fala dele, que é a relação à profissão, né? Eu conheço pessoas que tem dois tipos, não vou dizer que existe dois tipos só, mas eu conheço dois tipos de músico, de tocador da igreja, que é aquele cara que ele tá ali prestando um serviço a Deus, tocando, ele sabe tocar, ele gosta de fazer aquilo, mas ele não pretende em nenhum momento viver daquilo, né, de música, ele não pretende não, ele tem seu emprego, ele tem sua carreira, mas ele gosta de tocar na igreja. Porém, tem outro tipo de tocador que quer viver de música. O sonho dele é viver de música, ele quer trabalhar com música, seja ele tocando, seja ele cantando, seja ele produzindo, enfim. Ele quer viver de música. E aí, o meu ponto que eu quero levantar aqui pra gente conversar sobre primeiro é sobre profissão. Será que... E aí, eu não estou expondo minha opinião agora, tá? Porque tá me ouvindo, não estou expondo opinião, só estou levantando pontos. Mas, será que a pessoa que trabalha fora, além da música da igreja, tocando na igreja, ela não está exercendo a sua profissão de músico? Ela não está exercendo sua profissão, sua carreira musical? Ela não está ali fazendo simplesmente o trabalho dela e ponto? Ou vocês acham que não? Ou você acha que interfere também dentro da questão da espiritualidade, dentro da questão da comunhão com Deus, o fato dela exercer esse trabalho fora? Então, vamos lá. Eu entendo, como o Camilo falou, né? Eu entendo, mas o fato de entender não significa que a gente concorda, né? Respeito, beleza. Mas eu acho assim, eu vejo por um lado, sem muita enrolação, né? Eu vejo por um lado um pouco mais simples de se explicar. Uma pessoa que quer viver da música, sendo cantando, produzindo, tocando, sei lá, e ela é cristã, né? Toca na igreja e tal. Eu acho que ela tocando, eu acho não, né? Com certeza, ela tocando músicas
que não condizem com a palavra, seja onde for, seja o estilo que for. Geralmente as músicas mundanas, né, seja samba, seja forró, seja sertanejo, seja funk, seja o que for, ela gira muito em torno ali do egocentrismo, somente, infelizmente, o masculino, né, de ir atrás de mulher, ou então de bebida, algo do tipo, essas coisas, né. E eu não vejo, sinceramente, nenhum argumento, tirando o financeiro, se a pessoa está no lugar daquele. Eu não vejo que ela vai crescer, ela não vai crescer espiritualmente, não vai crescer em santidade. E a gente tem a palavra de Deus, ela é bem clara, né? A gente foi criado e chamado por Deus para ser santo. Então, assim, e ser santo é tudo que a gente faz, né? O que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente canta, o que a gente vê. Então, assim, poxa, a pessoa, eu sei que é difícil, tá? Eu tô falando aqui, eu não passo por isso, né? Mas a pessoa que crê em Deus, ela tem que saber que o esforço dela, ela negando certas coisas, Deus vai honrar e vai. Deus não qualquer um que deixa a gente desamparado, entendeu? Então, assim, eu vejo quando a pessoa, eu tenho que tocar, eu receber outros trabalhos, independentemente do que seja a letra, independentemente do local que eu vou, do ambiente, porque eu tenho que me sustentar. Eu achei isso, sei lá, é um pouco de falta de fé. Tá, é muito engraçado esse ponto que tu falou, porque assim, cara, eu acredito que esse músico, né, esse profissional, estando num ambiente desse tipo, eu acredito que seja muito fácil, né, na verdade, não é que seja fácil, mas ele passa a se expor muito mais, né? E eu falo isso no sentido espiritual do negócio, entendeu? Imagine que você tá numa festa ali, onde tem bebida, onde tem drogas, mulheres, e que, querendo ou não, aquilo ali, cara, a gente é humano, a gente somos homens imperfeitos, pecadores, né? E imagina o quanto aquilo ali pode ser atrativo para uma pessoa, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso daí vai nesse sentido, entendeu? No quanto aquele ambiente, né, me deixa vulnerável a pecar. É aquela história, né? Vamos lá, se você tá aqui em frente a um precipício, você vai ficar na ponta do precipício admirando lá aquele buraco, né? Aquele lugar, o perigo de você cair? Eu acredito que não, né? Eu acredito que você estaria um risco, né? Então, é esse risco que eu acredito que nós deveríamos evitar de passar, entendeu? Claro que tem pessoas que pode ser, pode ter uma maturidade cristã muito, muito elevada e, sei lá, isso não ser um problema, entendeu? Isso, aparentemente, sempre pode acontecer. Agora, cara, eu acho que esse tipo de risco a gente não precisa passar, né? Sinceramente. Mas tu acha que... Desculpa te interromper, mas tu acha que... Não, pode falar. Que ela também, essa pessoa, agora eu tô fazendo aqui, eu vou fazer o contraponto, né? Essa pessoa que toca fora e ela presencia esse ambiente, tu acha também que, mesmo ela, por exemplo, mesmo ela não tocando, ela vai presenciar esse ambiente, sei lá, em uma reunião de trabalho, uma reunião de família, em outro ambiente que seja propício para ela, não sei, ela exercendo o papel dela de músico, e ela vai passar por uma situação dessa também, e... Sim, cara, sim. Eu não sei se deu pra me entender, tipo assim, a gente tá propenso a pecar a todo momento, entendeu? Sim. Seja exercendo o trabalho, seja em casa. Então, tipo... Concordo. Mas tu acha que é mais propenso, mais ainda, esse ambiente ou não? Cara, eu acho que um ambiente de uma festa, né, querendo ou não, eu acho que te leva um pouco mais a ficar vulnerável ao pecado e tudo mais, certo? Agora, como você falou, eu posso muito bem estar em casa, no meu YouTubezinho, escutando uma música do Safadão, por exemplo, e ali Satanás arrumar uma brecha pra, enfim, colocar uma coisa na minha mente e tudo mais, entendeu? Uhum. Então, assim, voltando para o ambiente da festa, né? E aí eu voltando mais também pro lado
do músico que tá lá, e aí eu meio que pergunto, né? Onde tá o coração desse cara, né? Onde tá o coração desse cara? Então, assim, o nosso coração é enganoso. Então, eu acredito, cara, que um aglomerado de coisas dessa, né, possa realmente influenciar muito mais do que o cara no particular dele ou então em outro lugar, entendeu? Eu acho que esse ponto é legal também, porque da festa, porque eu acho que, como você falou, o ambiente da festa, ela caminha pra você fazer isso, né? Aí você tem ali as músicas, você tem ali os amigos que te pressionam pra fazer as coisas, né? Aí você tem toda aquela emoção, todo aquele ambiente preparado para aquilo, né? Então, eu concordo que é mais propenso por todo esses fatores. E um ponto que eu queria chegar, que é o testemunho, né? Eu acho que até o próprio mundo, né, as pessoas do mundo, elas revelam bem o que é isso, um cristão tocar em lugares seculares, né? Coisas que não envolvem coisa cristã, né? Coisas cristãs. Quando uma pessoa cristã está tocando num lugar desse, aí depois a pessoa que estava lá nesse local vê você indo para a igreja, eu tenho certeza absoluta que vai dizer bem assim, olha, essa pessoa é da igreja não estava tocando aquele dia ali, né? O testemunho aí. Então, assim, até o mundo se espanta, né? Eu tenho certeza. E o pessoal da igreja quer criar algo como normal. Assim, eu não vejo, eu não consigo ver base, eu entendo, né? A pessoa, sei lá, o único lado que eu entendo é o financeiro. Mas eu só entendo, mas não concordo ainda. Continuo sem concordar. Eu acho algo que não influencia nada de bom para a pessoa. Sim. Mas aí tu acha que uma solução pra isso, e eu tô aqui logo explicando pro pessoal que tá vendo, a gente tô aqui fazendo os contrapontos, tá, gente? Mas tu acha que uma solução pra isso, você falou, não, eu entendo pelo fato de ser pelo lado financeiro. Eu acho que uma solução pra isso seria a igreja auxiliar esses músicos no sentido de que, poxa, se eu não quero que o meu músico, eu quero preservar ele dentro da igreja, para ele não ter que ir lá fora e atrás de conseguir uma carreira financeira lá fora como músico, eu quero preservar, então eu vou dar todo o suporte para ele dentro da igreja, tipo, se a igreja tiver condição, né? E aí é muito importante isso, mas se a igreja tiver condição, sei lá, remunerar esse meu músico, ou então dar o suporte para fazer com que a carreira dele cresça, entendeu? Dando suporte aí para ele investir sei lá, em clipes, investir em músicas gravadas, investir em outras coisas. Tu acha que seria uma solução viável para não ter que o músico passar por essa experiência? Eu queria saber a opinião de vocês, entendeu? Entendi. Eu não acho que tem que ser, né? Que a igreja tem que fazer isso. Mas eu acho importante, né? Mas nem toda igreja, né, tem essa... Poxa, fugiu a palavra aqui. Tem como, né? Tem como fazer isso, né? Tem como ajudar. Tem essa condição, essa condição financeira para ajudar, né? E assim, além de nem toda igreja ter essa condição, tem igreja que tem muito músico, né? Então, eu acho importante, vai de caso para caso. Isso são coisas assim muito isoladas, né? Mas infelizmente a nossa realidade acaba que não fazendo com que a igreja não consiga, nem que não queira, não consiga ajudar um músico desse, né? Tipo, pagando, a gente conhece igrejas, né? Que pagam os músicos, né? E aqui eu não estou dizendo que tem que ser, que não tem que ser, só estou dando fatos. A gente conhece igrejas que dão uma ajuda de custo para os músicos e conhece igrejas que são a maioria que não, né? Os músicos são voluntariamente. E para mim, sinceramente,
sinceramente, vai ser um pouco duro o que eu vou falar aqui, né? Inclusive, até uma pessoa que fala isso, eu acho engraçado. O que eu vou falar aqui, eu nem sei se eu concordo. Mas eu acho que um músico desse, né, que é cristão, que quer sair, né, dessa vida e tal, e tocar em lugares seculares e tal, músicas seculares, irmão, eu acho que infelizmente ele tem que dar passos devagar, entendeu? Sei lá, querendo ou não, ele vai ter que arrumar um outro emprego. Por enquanto, a gente conhece, por exemplo, o Eli Soares, né? Ele mesmo falou que antes de ele ser esse famoso que ele é, ele cantava em igreja daqui e acolá, mas ele trabalhava em outro canto, né? Então, assim, eu acho que as coisas não vão ser no estalo de dedos, né? Vão ter que ter lutas, vão ter a gente vai ter que negar coisas que às vezes vai parecer, logo de cara vai parecer difícil, a gente vai ter dificuldade, mas é confiar. É difícil, mas não é um jeito. Cara, só abrindo aqui um parênteses, né? Eu acho que o músico em si ele é muito discriminado nesse sentido, certo? E eu vou explicar por quê. Se você parar pra pensar, cara, se for pela questão do ambiente, né? E o que ele tá fazendo com o trabalho dele, a gente pode pontuar aqui outras coisas. Vou dar um exemplo aqui de um advogado, certo? Imagina que o cara só defende ladrão, beleza? Esse cara, talvez ele não esteja na mesma posição do músico que é cristão e tá tocando no mundo. Eu acredito que sim, entendeu? Será que esse advogado ele não está, né, no mesmo na mesma posição, né, do músico? Então é uma coisa que a gente precisa refletir sobre a questão da igreja. E aí já é uma coisa que eu concordo muito, né, que a igreja realmente deveria, quando é possível, né, ajudar de alguma forma esse músico. Ela realmente deveria, né? Para pensar ou não, existem igrejas que têm uma grande estrutura, que para que essa estrutura funcione, principalmente estrutura de som, você precisa de um técnico, uma pessoa que entenda daquilo. E normalmente, cara, essas pessoas, elas são pagas, entendeu? O que às vezes acontece da nossa parte é que, dentro da igreja, é que às vezes tocar fica parecendo coisa de amador. Ou então, parece coisa de menino que sai do Michel de criança, vai pro Michel de jovem, aprende a tocar um violão, uma guitarra, e aí ele já tá, aí, depois de um tempo, né, fica preparado para tocar no louvor principal. E às vezes eu acho que falta maturidade, né, das igrejas, eu acho que por parte dos líderes, entender isso, certo? Entender que existe um profissional dentro da igreja. Esse profissional, ele toca guitarra, toca baixo, toca violão, sei lá, é baterista, e que aquele cara, macho, precisa que aquele cara tem uma família, entendeu? Não quer que o cara toque no mundo? Beleza. Eu acho isso louvável. Mas qual é o apoio que a igreja está dando para esse cara, entendeu? Você entende que aparentemente esse cara ele fica meio que refém mesmo, né? Eu sei que a gente precisa confiar em Deus e entregar todos os nossos caminhos, né? E isso é uma coisa que a gente precisa fazer. E talvez estar dentro entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas é entender que eu, como músico cristão, não posso tocar no mundo, entendeu? E em contrapartida, né, eu acredito que a igreja tem uma certa responsabilidade sobre isso, entende? Eu sei que nem toda igreja consegue conseguir ajudar esse cara, mas eu acho que prestar um mínimo de apoio talvez fosse interessante. E aí eu já entro numa esfera de dizer assim, olha, talvez, né, não exista só o caminho de tocar dentro da igreja, mas se nós pegarmos exemplos aí fora, eu vou dar um exemplo. Morada, né? Morada é um ministério que eles têm uma igreja fixa, Poema Church, né? São Paulo, em Taubaté. E o ministério dos caras, macho, é tocar fora, tá ligado?
eles têm o tempo deles de congregação, que isso é importante, mas a vida deles é tocar Brasil afora. Então, assim, você vê que não existe só a possibilidade do músico cristão tocar só dentro da igreja, né? Ele pode exercer essa função de ir tocar em outros... É o ministério itinerante, né? Como a gente pode chamar. Sim, sim. Então, assim, é uma coisa a se pensar. Pra gente finalizar, eu queria só falar um pouquinho o que é que vocês acham que vocês poderiam falar e pra pessoa que tá dentro da igreja agora e tá ouvindo a gente e passou por esse pensamento, não, acho que eu vou investir na minha carreira lá fora, vai entrar os contatos e tudo mais, vai que dá certo. O que é que vocês poderiam falar pra essa pessoa no sentido de um conselho mesmo que ela poderia fazer, entendeu? Se ela quer viver de música de fato. E aí, fica à vontade. Conselho para essa pessoa, né? Eis que eu te digo de mim mesmo. Não, mas falando sério. Olha, vai de casa para casa. É bem difícil falar isso, né? Mas assim, dentro da Bíblia, né? Vou dentro da Bíblia que a gente não erra. Né? Eu posso citar um versículo para essa pessoa, né? Que é só entregar o caminho dela ao Senhor, né? Quando entregar, não é se converter, né? Não é isso que eu digo. É literalmente entregar os desejos, né? As vontades, os sonhos. Entregar o caminho dela ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Independentemente se você, infelizmente, estiver passando necessidade, dificuldade. Eu sei que é difícil, né? Falar isso quando a pessoa não passa na pele, não sente na pele. Mas assim, você tá na igreja, tocando ou não tocando, se você é um cristão, vamos dizer assim, se você é um cristão que tem um sonho de viver da música, de ser músico, aí quando eu digo sendo tocando, cantando, produzindo, sei lá, e você não vê um escape dentro do mundo gospel, vamos dizer assim, meu querido ou minha querida, né? Orar e procurar oportunidade, se preparar para isso, que uma hora o momento vai chegar, né? A oportunidade vai bater a porta e sempre eu vi um músico falando, me esqueci qual foi, não lembro se foi o Cacau Santos, o guitarrista, ou foi algum guitarrista famoso, né? Que ele tocava em coisa de carnaval, me esqueci aqueles carros que vai no carnaval, não me esqueci qual o nome, certo? Enfim, isso, no trio. Mas ele sentia que, assim, ele era muito profissional, né? Ele era muito profissional, isso foi o Cacau Santos que falou. Ele era muito profissional. E ele tocava na igreja e nisso, né? E assim, a igreja dele não proibia, né? Mas a mãe dele sempre falava, meu filho, eu sei que uma hora você vai largar isso aí. E uma hora, ele tocando na igreja, né, ele tava só tocando lá de forma profissional. E chegou, um homem falou pra ele, né? O que você tá pensando da sua vida? Aonde a sua vida tá caminhando, né? Qual legado você vai deixar? O que está fazendo essa vida que você está levantando, fazendo você crescer? Então, assim, a gente pode resumir todo esse papo pensando no o que eu vou fazer, o que eu vou tocar, o que eu vou cantar, o que eu vou produzir. Vai ser para a glória de Deus, vão fazer pessoas crescer, vão fazer pessoas se converter, vão fazer pessoas ir para o caminho certo da vida, ou vão fazer pessoas, mesmo que diretamente, se prostituir, se embebedar, enfim. Né? Então, aí você vai resumir muito da sua vida do que você quer. Se você tiver dúvida, aí eu acho que você tem que se converter de novo. Cara, no meu caso, né, eu sei o quanto isso é difícil de entender, né? Sei o quanto esse tema é complicado de se entender, mas eu sei o quanto é difícil entregar as nossas necessidades a Deus, tá? E
e acho que conselho, né, para se dar nessa situação é realmente difícil, mas não tem nada melhor do que dizer para esse cara o quanto a gente precisa entregar nossos caminhos a Deus, né? Então, ele tem os melhores planos, ele conhece o nosso futuro, sabe em quais caminhos a gente vai andar, e ele espera, na verdade, né, que a gente ande em caminhos de retidão. E existem outras formas, né, de você ser um músico cristão, né, e permanecer dentro da igreja, né, seja na produção musical, seja no ministério itinerante, né, com banda. E eu acho que formas não faltam, certo? O que talvez de cara, né, chame bastante atenção numa proposta dessa de tocar no mundo são os valores, né? Já vi músico receber por show, cara, R$3.000 por show. Geralmente uma banda faz, sei lá, 22 a 23 shows mensalmente. Então, olha aí o dinheiro, quanto que é. Só que ao mesmo tempo que a gente fala nisso, a gente se pergunta, cara, onde é que está seu coração, né? Nós não somos moradores dessa terra, né? Nós estamos aqui só de passagem. Nosso coração precisa estar em Cristo, precisa estar nas coisas que levam a Cristo, né? E é essa mudança de mentalidade que a gente precisa entender. E que, ao mesmo tempo que a gente precisa entender, eu te falo que não é simples de entender. Então, assim, eu acho que é válido, né, você começar a procurar formas de entender tudo isso, né, e entregar realmente seus caminhos a Cristo, né? Eu acho que esse que é um conselho assim, que eu posso dar. Assim. Com certeza, show. Eu concordo plenamente. Eu acho que o que eu posso falar pra você também que tá ouvindo a gente é você entregar seus caminhos a Deus, você orar, você ter uma boa conversa com a sua liderança, você ter um aconselhamento, um acompanhamento. E o que eu posso adicionar também é você, se você pensa nessa hipótese de você tocar lá fora, é você pensar nas consequências e pesar isso, nas consequências que vai haver na sua vida, porque haverá consequências. Como eu falei antes, você pode começar a deixar de ir mais para a igreja por conta de você ter que cumprir prioridades por conta de ser um trabalho, né? Então você tem que pesar, se você não, isso pesa muito para você e você não consegue, então tem que repensar essas coisas, pensar nas consequências, se o ambiente que você vai estar, você vai se sentir, né? E eu não estou incentivando a você fazer isso, mas você vai se sentir agradável lá dentro. Há muitas coisas a se pensar. Esse episódio poderia se tornar mais longo porque há muitos precedentes aí. Mas eu aconselho você a pesar essas coisas, a você reconsiderar, você orar, você pedir a Deus direção e a você pensar nas consequências que haverá na sua vida se você tomar essa decisão, né? Então, pensa direitinho, há outras formas. A gente sabe que não é, como a gente falou, a gente sabe que não é fácil. Se a gente for resumir o que a gente falou aqui, é você entregar seus caminhos a Deus. Há outras formas de você fazer isso. A gente sabe que não é fácil. A música não é fácil. Mas se você quer viver de música e principalmente quer viver de música dentro da igreja, cara, se esforça. Mais do que eu sei que você está se esforçando, mas esforça mais um pouquinho. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá bom? Quero agradecer aos meus amigos que estão comigo aqui nesse podcast. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez pela disponibilidade. O papo foi muito bacana. Obrigado aí. Obrigado, Camilo, também pela disponibilidade. Tamo junto. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, a gente vai, como eu falei no começo, a gente vai abrir de novo a caixa de perguntas no Instagram. Aí você deixa lá o seu feedback, deixa lá o que você achou. Como eu falei, o episódio, a gente poderia falar mais e mais aqui, porque há muita coisa pra se falar. Mas a gente não quer se estender muito, quer deixar um papo mais dinâmico. Então, se você gostou, compartilhe esse episódio com os seus amigos, compartilhe com o grupo da igreja, compartilhe com a galera, que isso nos dá uma força bastante, beleza? Acompanhe a gente no nosso Instagram, tá aí na descrição do episódio, que a gente sempre tá lá perguntando para que vocês interajam mais com a gente, assim como o pessoal que participou hoje. No próximo episódio, quando a gente for gravar, você pode participar também, a gente pode ler sua mensagem, e aí isso fica muito bacana, beleza? Muito obrigado a todos que ouviram, vocês são pessoas sensacionais, obrigado aos meus amigos, e até o próximo episódio. Valeu.